Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 4 de Arte e Design Contemporâneos, Gestos Inacabados. Esta disciplina é oriunda do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, o UFPB e o UFPE. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar o Manifesto Comunista. Segundo Tariq Ali, o Manifesto é o último grande documento do iluminismo europeu e o primeiro a registrar um sistema de pensamento completamente novo, o materialismo histórico. Como tal, marca tanto uma continuação quanto uma ruptura. O Manifesto Comunista ele vai ser contemporâneo à Revolução de Fevereiro. Ela coincide com esta revolução, né? Alguns integrantes dessa revolução já conheciam as ideias oriundas do manifesto, mas não se pode afirmar que o manifesto foi um documento do qual influenciou de maneira direta a Revolução de Fevereiro. Mas é interessante pensar que o manifesto ele é escrito no momento que está tendo revoluções e revoluções da classe operária, tá? A Revolução de Fevereiro e o Manifesto eles são então contemporâneos, mas um não tem uma relação direta com a outra, tá? E é importante a gente colocar o Manifesto Comunista numa disciplina de arte e design contemporâneos, porque todos os artistas da segunda metade do século XX, que é onde nós queremos chegar, né, dentro dessa grande introdução que nós estamos realizando, esses artistas não foram indiferentes às ideias de Marx e Engels, que estão descritas no Manifesto Comunista e que de alguma forma, né, irradiou para a sociedade mundial de diversas formas. Teve as suas ideias propagadas a partir da Revolução de 1917, a Revolução Russa, e ela se espalhou, seja de maneira distorcida, de maneira integral, contra, a favor, mas ninguém ficou indiferente ao Manifesto Comunista. Por isso, a importância de nós colocarmos esse pensamento aqui, né? E importante dizer, é um pensamento que traz uma ruptura, mas ao mesmo tempo traz uma continuação, né? Como nós vamos perceber ao longo dos movimentos artísticos que houve diversas rupturas com aquilo que estava sendo feito como arte acadêmica. Isso inicia no final do século XIX, como nós mostramos, né? No fim do século XIX, com a Revolução Industrial e tudo mais, os movimentos, né? Por exemplo, impressionismo, pós-impressionismo, os movimentos de arts e crafts, mas existe um pensamento social em torno disso, né? E o pensamento social em torno dessas rupturas tem uma forte influência desse documento que é o Manifesto Comunista. Segundo Engels, em cada época histórica, a produção econômica, o sistema de trocas e a estrutura social que dela necessariamente decorre constituem a base e a explicação da história política e intelectual dessa época. De que, consequentemente, desde a dissolução do regime primitivo de propriedade comum da terra, toda a história da humanidade tem sido a história da luta de classes, conflitos entre explorados e exploradores, entre as classes dominadas e as dominantes, de que a história dessas lutas de classe se constitui de uma série de etapas, atingindo hoje um ponto em que a classe oprimida e explorada, o proletariado, não pode mais libertar-se da classe que explora e oprime, a burguesia, sem que, ao mesmo tempo, liberte, de uma vez por todas, toda a sociedade da exploração, da opressão, do sistema de classes e da luta entre elas. Então veja que Engels está tratando de uma classe que inicialmente, se nós pararmos para pensar, em um primeiro momento, não cabe o artista, né? A maioria dos artistas que atuavam
no século XIX, eles atuavam em grandes ateliês, estudavam, participavam de salões de artes. A sua grande maioria eram artistas oriundos de famílias. Toulouse-Lautrec vem de uma família aristocrata. Van Gogh, apesar de ter sido pobre, ele era sustentado por um burguês que era o irmão dele, né? E tantos outros artistas que, apesar de começar a pintar e representar uma sociedade que estava se formando graças ao êxodo rural e graças à Revolução Industrial, o olhar ainda era um olhar burguês, porque era da classe da qual esses artistas eram oriundos, ou eles eram burgueses ou eram aristocratas. Então, dentro desse pensamento, trazemos o Jules Adler, que é um pintor burguês, sim, ele nasce, né, em 8 de julho e falece em 11 de junho de 1952, então ele nasce em 8 de julho de 1865 e vai falecer em 1952, ou seja, um artista que viveu essa irradiação do Manifesto Comunista. Ele passa pelas principais rupturas do início do século XX, né? E ele passa por ela, mesmo tendo uma formação acadêmica, né? Ele é um pintor clássico na sua forma de construção de trabalhos, na sua forma de pensar o trabalho, porém, ele tinha como tema central a pintura de manifestações públicas e da formação da nova classe social francesa, a do proletariado. Perdão, gente. Então vejam aqui que o Jules Adler, ele começa a fazer obras que os seus pares não realizavam, como por exemplo essa obra que foi a primeira da qual ele ficou bastante conhecido, que foi La Transfusion du Sang, deixa eu ver, de 1892. Né? Esse tipo de tema não era comum na arte, na pintura de seu tempo. Mesmo assim, ele começou a trabalhar com isso, começou a trabalhar com esses temas, inclusive é até um artista à frente do seu tempo, né? Se vocês olharem essa obra de arte com um pouco mais de atenção, ela parece quase um infográfico, né? Mostrando as partes, né? Mostrando ali o animal, o processo de transfusão de sangue, o passo a passo. Então ele tem essa característica do artista acadêmico, ele tem a ideia, a concepção da ilustração, né? E ele trata de temas que a maioria dos artistas não estavam olhando, né? Então, voltando para o Manifesto Comunista, né, o segundo, Tariq Ali, a tradição socialista na França só se tornaria profundamente enraizada quando a industrialização do país propicia os vínculos entre os ideais radicais e o surgimento de uma nova camada social. Uma burguesia receosa não ignorava esse fato, né? E é importante dizer que nessa burguesia nós vamos ter artistas, vamos ter manifestos, vamos ter movimentos dos quais vão olhar para o proletariado com desdém, né? E que vai começar a apoiar, né, ações de censura, como por exemplo as leis de setembro de 1835, né, que cercearam as funções dos júris e da imprensa. Aqueles que protestaram contra a propriedade privada ou o Estado foram submetidos a duras penas. Então que não se iluda, que não se tire, né, da equação classes artísticas nesse processo. Tá? Porque essas classes, esses artistas também fazem parte de uma burguesia e fazem parte sim de uma aristocracia na sua maioria. A questão do artista que vai sair do proletariado ou do artista que é um burguês, mas que vai ter um olhar no proletariado, vocês vão começar a ter isso a partir da metade do século XIX, com alguns focos de artistas, como por exemplo do Jules Adler. Até hoje o Jules Adler não é um pintor muito conhecido. Por exemplo, em vida ele teve
o seu reconhecimento. Mas depois ele foi um artista que não era um artista midiático. Ele não participava dos salões de arte, ele não era uma pessoa que participava de manifestos, de grupos, né? Ele não era uma pessoa de mercado. Então ele ficou um pouco no ostracismo até hoje, né? Tem pouquíssimos estudos sobre o Jules Adler. Aqui nós temos, por exemplo, os temas principais do Adler, que é o que? As pessoas comuns, as pessoas da rua, né? Se vocês fizerem um comparativo, por exemplo, com Toulouse-Lautrec, Lautrec, ele também pintava o proletariado, mas qual proletariado? Né? Ele pintava as pessoas que estavam dentro do cabaré, basicamente, né? Então, pessoas que passavam a ter um olhar idealizado, não um olhar real, como, por exemplo, no Jules Adler tem. Tá? Então, são artistas de naturezas distintas. E por que isso ocorre? Porque a preocupação do Toulouse-Lautrec, por exemplo, não era uma preocupação social, e sim uma preocupação de afirmação enquanto artista, dando explicações para uma família aristocrática. Né? Então aqui, continuando, né? A Revolução de Fevereiro foi até de fevereiro de 1848 até 2 de dezembro de 1848, né? E aí houve, né, a emancipação dos direitos formais por parte da burguesia, tá? Que é o primeiro passo para termos direitos reais. Né? E a classe trabalhadora nesse período, né, era uma sociedade extremamente pobre. Né? Não dá para pensar no proletariado como é nos dias de hoje, né? Que tem muitos problemas, mas naquela época não tinha sequer nenhum direito. Né? Era um trabalho semi-escravo, que aqueles assalariados ou tinham. Né? Então houve muitos protestos na metade do século XIX. Houve uma concentração na Inglaterra, vai irradiar para a França, e o movimento operário começa a ser proibido. E por quem que é proibido? Por burgueses e aristocratas. Por que é proibido? Porque essa é a principal ação para se evitar a política. Né? O ato político ele precisa ser público. Se você o proíbe, se você o inibe, né? Ele não cresce. Não à toa, né? Até hoje buscam colocar o comunismo como uma ação proibida. Né? E por que colocam isso? Porque querem calar essa voz, essa ideia, esse processo de pensamento político. E aí o que acontece? Né? A formação de ligas, né, essas ligas proibidas, e aí vai ter uma liga que vai ser muito importante para o Manifesto Comunista, que é a Liga dos Proscritos, né, que promovia a proteção dos seus membros e conspiração contra governos. Essa mesma liga, ela acaba se dividindo e aí vai ter a nova Liga dos Justos. Essa nova Liga dos Justos é o que vai fazer com que vai ser a liga que vai originar o convite ao Karl Marx e Engels a se juntar e escrever o Manifesto Comunista. Tá? Aqui nós estamos colocando a principal obra do Jules Adler, tá? Que é a Greve em Crusoe, de 1899. Reparem que a primeira obra dele, vou até voltar aqui, ó, de 1892 e depois esta daqui, ó, de 1865, né? Ele mantém os temas. É um artista que ele vai ter uma concentração em tentar retratar o cotidiano. Né? E aqui tem uma coisa muito interessante que ele vai retratar alguns membros, né, de ligas que futuramente vão fazer parte, né, de manifestos comunistas, né, de movimentos comunistas. Né? Mas essa greve, especificamente, apesar de ser uma greve realizada pelo proletariado, as bandeiras, elas são burguesas. Vocês podem reparar que elas são bandeiras tricolores, né, que elas vão defender, né, os princípios de liberdade, fraternidade e igualdade, que são
os princípios burgueses. Importante dizer que uma coisa que é muito importante na Revolução de Fevereiro, né, a Revolução de 1848, é onde aparece a primeira bandeira comunista, ou seja, a bandeira totalmente vermelha. Mas vocês podem ver que aqui nessa obra a bandeira totalmente vermelha ainda não aparece. Aparece, na verdade, as bandeiras que são oriundas da Revolução Francesa de 1789, né, que é uma revolução da qual é contada pelo lado vencedor, que é pelo lado burguês. Estamos em 1843. Então, Karl Marx, um democrata radical, filósofo, jornalista, né, e ele percebe, logo jovem, né, que a formação estritamente filosófica não vai prepará-lo para a política. Estuda a Revolução Francesa, escreve a questão da emancipação humana e política e faz crítica a Hegel, né, do qual ele era discípulo. Né. Karl Marx sofre com a repressão alemã e parte para a França com o objetivo de agregar a filosofia alemã ao pensamento social francês. Ele conhece o Friedrich Engels a partir do momento que Engels envia para Marx o esboço de uma crítica de uma economia política, e Marx considera esse texto como esboço genial. Até o final da vida dele, o Marx entende o Engels como um parceiro intelectual, né? Como um parceiro, não diria acadêmico, que ambos não fazem parte da academia, né? Mas é um parceiro do qual vai fazer pesquisa e vai estar juntamente com ele nos escritos que ele vai estar executando a partir do encontro dele com Engels. Marx ele faz uma crítica da economia política. É um equívoco achar que Marx ele é um sociólogo, né, ou um economista, ou um político. Na verdade, ele é um fundador da teoria social da ordem burguesa. É isso que ele é. Né? Ele tem uma teoria e ao longo, né, da formação contemporânea, ao longo dos cursos, né, você percebe que ele vai sendo fatiado. Né? Ele vai tendo uma parte lá na sociologia, uma parte na economia, uma parte no serviço social. Ele vai sendo fatiado nas ciências humanas, mas na verdade Marx ele é um teórico. Ele funda essa teoria social da ordem burguesa. Tá? Marx ele sai da Alemanha e na França ele encontra um povo operário e começa a entender a constituição do mundo do trabalho e dos explorados. O Marx encontra as ideias comunistas. Ele não é fundador do comunismo. Isso é importante que seja dito. Né? Ele já vai tendo essas ideias, né? Ele vai recebendo essas ideias. Existem outros autores que já esboçam esses olhares, né? E aí é a partir disso que Marx vai desenvolvendo a sua própria teoria. Importante dizer que até esse momento o grande sociólogo era Proudhon. Né? Proudhon ele é oriundo de um socialismo utópico, ele tem os seus estudos, o seu olhar para o proletariado, e ele era a grande voz até Marx trabalhar, né, e começar a fazer uma crítica acerca da obra de Proudhon. Tá? Engels e Marx, né, eles são procurados pela Liga dos Justos, né, e eles juntos, né, são chamados, né, para escrever uma nova linha norteadora de pensamento. Tá? Então, essa liga começa a ter discussões, obviamente, né, e aí ela muda para a Liga dos Comunistas. Essa Liga dos Comunistas vai convidar o Marx e Engels para escrever o Manifesto do Partido Comunista. Tá? Então, segundo Tariq Ali, o manifesto foi encomendado como um programa fundador da Liga dos Comunistas, formado em grande parte por exilados alemães e alguns simpatizantes belgas e britânicos, que se reuniram em Londres no verão de 1847. Então é importante para a gente não perder a linha, né? Marx ele tem uma fase na Alemanha, depois ele vai para a França e, por fim, ele vai para a Inglaterra, da qual ele vai escrever um manifesto comunista e depois ele é exilado, tá bom? Então
são tudo viagens curtas, mas viagens intensas e que vai ter movimentações políticas das mais variadas. Segundo Tariq Ali, a versão final foi concluída na primeira semana de fevereiro de 1848 e ainda cheirava tinta, recém-saída do prelo, quando a Revolução de 1848 estourou na França e se espalhou rapidamente pelo resto do continente. O manifesto nada teve a ver com os preparativos nem com o fomento das lutas, mas foi amplamente difundido e lido por aqueles que desempenharam o papel de liderança ou participaram das revoltas que incendiaram a Europa naquele ano. Nas décadas seguintes, viria a se tornar um documento fundador, de fato, da maioria dos partidos social-democratas, sendo a Inglaterra a exceção mais importante. Nenhum partido do gênero chegou a existir nos Estados Unidos, onde o manifesto foi publicado pela primeira vez na imprensa de língua alemã em 1872. Segundo Engels, da versão inglesa foi feita a francesa, que surgiu no Le Socialité de Nova York, e desde então publicaram-se mais 2 traduções inglesas na América, mais ou menos incompletas, e uma delas foi editada na Inglaterra. A primeira, tradução russa, de autoria de Bakunin, foi publicada na gráfica Kolokol, em Herzing, em Genebra, por volta de 1863. A segunda, por George Plekhanov, também publicada em Genebra, em 1882. Então veja que mesmo o Mikhail Bakunin, que depois iria ser um crítico de Marx, ele mesmo foi um dos que ajudaram na tradução do Manifesto Comunista em diversas línguas. No caso dele, foi na tradução russa, mas vejam que houve diversas traduções e aos poucos o manifesto começou a ser um livro que, se não lido, criticado, tanto quanto a Bíblia. Se vocês pararem para pensar, quantas pessoas leram a Bíblia, mas quantos criticam? A mesma coisa acontece com o Manifesto Comunista. A autoria de Marx e Engels só é revelada em 1850. Tá? E em 1852, graças a um forte regime de censura, eles resolvem dissolver a Liga. Tá? O Manifesto Comunista ele acaba tendo um reconhecimento tardio. E o materialismo de Marx é acentuado no texto. É ali que ele começa realmente a ser o Marx que é conhecido nos dias de hoje. A partir do Manifesto Comunista. Ele tem estudos importantes antes do Manifesto Comunista, mas é esse livro, é esse pequeno manifesto que vai fazer com que ele consiga atingir o grande público, porque a linguagem é simples. Ele escreve o manifesto pensando que o público-alvo dele é o proletariado. Então é uma linguagem muito mais simplificada, porém direta, incisiva e com ideias que permeiam até os dias de hoje. Claro, fazendo sempre uma avaliação contemporânea, procurando pensar no Manifesto Comunista a partir das ideias do nosso tempo. Obviamente, Marx morreu muito jovem. Se vocês pararem para pensar enquanto um pensador, ele morre jovem e ele deixa a obra dele incompleta. Então, existem diversas questões que ele não chegou a contemplar, como, por exemplo, questões de gênero. Aqui nós temos uma obra do Jules Adler, já no início do século XX. Então, veja que ele se mantém nos trabalhos dele tentando retratar as diversas manifestações, os diversos movimentos operários e movimentos populares, e como o manifesto ele começa a ser forte a partir do início do século XX, porque a Revolução Industrial, a crise de 29 e a Primeira Guerra Mundial são eventos que não dá para ficar indiferente em relação às questões que são levantadas no Manifesto Comunista. Todos esses eventos eles são extremamente duros com a classe proletariada. Então, artistas começaram a ter um novo olhar em relação ao que estava acontecendo. E o Jules Adler, que fez toda a carreira voltada para esse olhar,
ele é considerado por muitos, apesar de ser um burguês, né? Importante ressaltar isso, apesar de vir de uma família rica, ele é considerado um pintor do povo, né? Um retratista do povo. O Manifesto Comunista ele é escrito em um momento em que os polos sociais estavam realizando processos de mudança de forma dinâmica e rápida. Né? Como nós já colocamos nas aulas anteriores, se vocês olharem, por exemplo, fazerem um recorte para a arte, do século XV até a primeira metade do século XIX, o pensamento artístico era o mesmo. Do final do século XIX para o século XX, houve uma ruptura total. E o início do século XX, os 40 primeiros anos do século XX, foi uma sucessão de movimentos de ruptura de pensamento em relação à arte. Houve mais mudanças em 40 anos do século XX do que em diversos séculos anteriores. Assim, o manifesto possui marcas em seu discurso de novidades, mas também de continuidade. O Marx e Engels eles sempre trabalham com a ideia da história. Eles não propõem rupturas a partir do novo, mas a partir de um discurso histórico. Eles entendem que para ter uma mudança, para ter uma justiça social, para ter uma igualdade social, é importante rever tudo aquilo que é tradicional, tudo aquilo que é conservador, tudo aquilo que estava sendo feito. É preciso ter uma revisão e ter uma ruptura com esse modelo anterior. É impossível você ter uma ascensão da classe proletária sem ter uma ruptura. Mas essa ruptura ela é feita a partir da crítica histórica e não simplesmente a ruptura por romper. Marx e Engels têm um diagnóstico anti-utópico, evitando assim a debilidade política e propõem que esta possibilidade concreta enquanto desenvolvimento social. Assim, a estrutura do Manifesto Comunista ele tem a seguinte ideia. A primeira parte, que talvez seja mais importante do Manifesto Comunista, é a fundamentação da sociedade burguesa. A segunda parte já entra um pouco mais como um manifesto político, que é a relação dos comunistas e classe operária. Por fim, tendências do movimento socialista à época e a crítica de Marx e Engels. A quarta parte é a relação dos comunistas e outros grupos políticos. Tá? O Manifesto Comunista ele possui limites e grandezas. Então, o Manifesto Comunista, fazendo uma analogia à Revolução de 1848, ele é um primeiro texto que vai pensar a revolução a partir da maioria contra a minoria. O proletariado é a maioria, né? Quando você vai fazer a Revolução Francesa de 1789, não é a maioria contra a minoria, e sim uma classe burguesa contra uma classe aristocrática, né? Que acaba, o proletariado acaba se agregando a essa burguesia, mas não necessariamente é uma revolução da maioria contra a minoria. No caso do proletariado, não. É uma grande maioria de pessoas que precisam de uma situação melhor de vida, que são explorados e que pretende fazer uma revolução contra uma minoria que explora por gerações. Assim, o caráter da violência da revolução proletariada é reativa, não ativa. Muito se discute em relação a isso, né, dos movimentos sociais serem movimentos agressivos, mas pouco se discute o quanto esses movimentos sociais que têm os seus integrantes, eles sofrem ao longo de gerações. Então isso é um ponto do qual o Manifesto Comunista ele se coloca. Ele coloca que a Revolução Proletária é reativa.
O comunismo é a extinção do Estado, partidos e democracia, mas como conhecemos? Isso é muito importante. O Manifesto Comunista não propõe o fim do todo. Ele propõe o fim da forma que nós conhecemos. E a universalização e saturação de todas as instâncias societárias por princípios democráticos realiza o comunismo. Então, em nenhum momento o comunismo deixa de ser um movimento democrático. Inclusive, o Manifesto Comunista ele é realizado a partir de conversas, reuniões, a partir de manifestações democráticas. Aqui do lado nós estamos vendo as últimas imagens, né, do Jules Adler. No fim da vida ele é internado, né, num centro de reabilitação e ele passa, né, o tempo dele pintando e retratando os pacientes que ali estão, né, pacientes, profissionais que estão nesse centro de reabilitação. Por fim, encerrando, né, a aula de hoje, né, essa quarta aula, o Manifesto Comunista ele tem como elemento, né, a caracterização do poder burguês, né, do qual e também colocando o Estado como um ator, né, um ator institucional que obedece uma lógica de classe. Então o Estado ele não governa para todos de maneira igual, ele governa dentro de uma lógica. O Estado ele tem uma forte essência de classe e possui mecanismos de força para efetivar a vontade de uma determinada classe. Por fim, o caráter democrático da Revolução Proletária, ampliação e universalização dos institutos democráticos, que é isso que o manifesto se propõe, né? A partir da democracia, a partir da história e a partir de uma crítica das classes que exploram, realizar uma revolução. Encerramos essa aula com a representação gráfica de Jules Adler. Ele pega um morador de rua, né, e ele coloca, faz esse estudo e coloca o nome da obra como O Filósofo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso vocês achem que ela é importante para a sua formação, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem. E na nossa próxima aula, estamos agora entrando definitivamente no século XX. E se tem alguém que consegue falar e entender sobre a obra do início do século XX, como o artista, né? Esse artista que está experimentando novas linguagens, está experimentando novos processos de produção, ou seja, de reprodutibilidade. Se existe algum filósofo que pode comentar acerca disso, este alguém é Walter Benjamin. Então, na próxima aula, iremos trabalhar com a obra e vamos fazer uma introdução ao pensamento de Walter Benjamin. Então, desde já, meu muito obrigado.